Dia, alunos. Hoje a gente vai continuar então a nossa aula de polinômios, né? A gente dividiu também em várias partes, né? A gente começou na quarta-feira, na verdade na segunda-feira que eu pedi para vocês pesquisarem, na quarta-feira eu falei um pouquinho, né, do que é o polinômio, o que é uma expressão algébrica, né, as classificações do polinômio, o valor numérico, e a gente discutiu e trabalhou um pouquinho nos exercícios de quarta-feira. Hoje a gente vai um pouquinho além do conteúdo. Então, da parte, né, dessa parte, mas pouca coisa, só a mais. Eu vou falar para vocês, então, a partir da página 60, que ele vai focar mais na parte de monômios, né? Vai dividir os monômios, a gente vai trabalhar bastante ali com os monômios. Então, a gente viu que monômio são expressões algébricas que possuem apenas um termo, né? E nele tem o coeficiente numérico e a parte literal. Então, tem aqui alguns exemplos que a gente já viu de monômios. Nesses monômios aqui, né, a gente tem aquela parte que é o coeficiente numérico e aquela parte que é a parte literal, né, que eu já conversei um pouquinho com vocês, mas eu vou focar de novo nessa parte. Deixa eu pegar aqui uma caneta. A roxa, que tá mais fácil. Aqui nesse número, né, o 12. Eita, Jesus, aqui. Deixa eu escolher outra cor. Sobe, Thaís. Verde. Então, aqui, esse 12, ele é só coeficiente numérico. O sinal acompanha o coeficiente numérico. Qual que é a parte literal desse? Ele não tem parte literal. Ah, e se eu olhar para esse aqui, ó. Cadê? Aqui. O 8x. Quem que é o coeficiente numérico do 8x? O coeficiente numérico é o 8. E a parte literal? É o x. Ok? Ah, o outro, vamos pegar aqui este daqui. Quem é o coeficiente numérico dele? O sinal acompanha o coeficiente numérico. Então, ele é o menos 2/3. E qual que é a parte literal? Volta a ser aqui, né? A letrinha, o expoente que acompanha a letra, ele acompanha a parte literal. Então, xy ao quadrado, por mais que ele seja representado por um número, né? No caso 2, que representa o quadrado, ele também pertence à parte literal, tá? Xy ao quadrado. A potência só vai pertencer ao coeficiente numérico se ela estiver elevando o coeficiente numérico, tá? Elevou a letra, parte literal. A potência está elevando o número, é o coeficiente numérico. Então, o coeficiente numérico, como eu falei, é o número que multiplica as variáveis, são os números, e a parte literal são as variáveis com seus respectivos expoentes. Entenda a variável como a letra, tá? O que a gente está chamando de letra é chamada de variável e de incógnita. Tem uma pequena diferença, depois a gente conversa da diferença de incógnita e variável, mas é lá na frente que vocês vão se preocupar com essa diferença, quando entrar em função e umas coisinhas assim do tipo, tá? Aqui tem alguns exemplos de monômios, tá? Que daí eu mostro qual que é o coeficiente numérico e qual que é a parte literal desse monômio. Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui, ó, x ao quadrado, é um monômio. Qual que é o coeficiente numérico que está aqui? Lembra que eu falei? Se não tem nada, na verdade, não quer dizer que não tem coeficiente numérico. Eu tenho o coeficiente numérico oculto aqui, que é o 1, né? X ao quadrado é a mesma coisa de 1x ao quadrado. Então, meu coeficiente numérico é 1. E minha parte literal, o x ao quadrado. Nesse outro exemplo, quem que é o meu coeficiente numérico? O menos 2. E a minha parte literal? O y ao quadrado. Tá? Olha esse exemplo com fração, olha, 4/3. Esse 3 aqui, ó, ele pertence ao coeficiente numérico. Então, é 4/3 é o meu coeficiente numérico. Xy ao quadrado z vai ser a minha parte literal. Olha aqui, menos 7m a terceira, nz a terceira. Parte do coeficiente numérico, menos 7. Parte literal, m ao cubo, nz ao cubo, né? Tá aqui. Quando não tem letrinha, mas tem um sinal. Quando não tem um número, mas tem um sinal. O que vai mudar? Nada, que é 1, vai ficar menos 1. Tá? Então, menos PQ. Quem é o coeficiente numérico? Menos 1. Né? Que menos PQ e menos 1 PQ é a mesma coisa. Então, menos 1 é o meu coeficiente numérico e o PQ é a parte literal. E por último, o exemplo de AB,
AB, quem é o coeficiente numérico? É o 1 e o AB é a parte literal. Okay? Espero que tenha ficado clara essa diferença que é importante a gente entender quem é o coeficiente numérico e quem é a parte literal. Por quê? Para a gente começar as operações com. Para a gente fazer operações com, a gente tem que entender os monômios semelhantes. E tem tudo a ver com essa parte de coeficiente numérico e parte literal. Os monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal. Então, o que ele tem? As letrinhas deles, né? Ali as variáveis são idênticas. O que pode acontecer, talvez, é uma inversão na posição, mas raramente acontece. Em vez de estar AB, está BA. Né? Não é uma multiplicação. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, não altera. Porém, né, o expoente vai ser o mesmo expoente que estiver no A vai ter que estar no A no outro, que estiver no B tem que estar no B no outro. Então vamos ver aqui mais nos exemplos para ficar mais claro o que são esses monômios semelhantes, ou seja, são monômios que possuem a mesma parte literal. Aqui, ó, menos 2y e 3y. Qual que é a parte literal deles? Y. Então, é igual. Então, eles são monômios semelhantes. Ok? Outro exemplo. 8x e menos x. Qual é a parte literal deles? Do 8x é o x e de menos x também é x. Então, é a mesma parte literal. Então, eles também são monômios semelhantes. Okay? Um terceiro exemplo. É menos 2/3 xy ao quadrado e 4y ao quadrado x. Opa! Aqui o x está aqui e y ao quadrado está aqui. O y ao quadrado está aqui, o x está aqui. Qual que é a diferença entre eles? É só da posição. Mas o x é a primeira, não tem nenhum, e o y tem ao quadrado. O y tem ao quadrado e o x não tem nenhum, só teve uma inversão de posição. Então, eu também posso considerar monômio semelhante, tá bom? Ele só inverteu a posição, mas o mesmo expoente que está no y aqui, ó, ele está no y aqui. Então, é y ao quadrado e x e y ao quadrado. Então, também são monômios semelhantes. Opa, isso aqui não está certo, esse desenho, tá? Eles são, sim, monômios semelhantes. Deixa eu já mudar aqui, para a gente não ter um problema. Deixa aqui, Ctrl C. Vem aqui. Sim, eles são monômios semelhantes, sim. Né? Só teve uma inversão ali da ordem, mas o mesmo y ao quadrado tá ali, tá certinho. Esse quarto exemplo que está aqui, x ao cubo e y ao cubo, totalmente diferente, então não são monômios semelhantes, tá? Aqui, mn, 6mn. mn é parte literal, mn é parte literal, mesma parte literal. Então, eles são, sim, monômios semelhantes, tá? E por último, o que acontece? Ó, menos 5, x ao quadrado, y à terceira, z. E o outro dá 2x ao cubo, y ao quadrado, z. Ó, tem a mesma letra, x, y, z. Porém, um x está ao quadrado e o outro x está ao cubo. Então, não está no mesmo expoente. Se não é o mesmo expoente para a letrinha, né, para a variável x, então não é monômio semelhante. Esses aqui não são monômios semelhantes, tá bom? Aquele ali sim. Então, os dois são monômios semelhantes. Ok? Então, monômios semelhantes são monômios que possuem a mesma parte literal. As variáveis têm que estar elevadas ao mesmo expoente. O que pode acontecer é apenas inverter a posição ali, porque é uma multiplicação, m vezes n, n vezes m é a mesma coisa. Então, às vezes pode acontecer isso e você pode juntar. Mas, né, se tiver com expoente diferente, daí não são monômios semelhantes. Importante entender isso para a gente ir para a primeira operação com monômios. Adição e subtração de monômios. Então, para adicionar ou subtrair monômios, o que é importante? Que eles sejam monômios semelhantes. Ou seja, eles têm que ter a mesma parte literal. Tá? E como que a gente faz para resolver? A gente mantém a parte literal e faz a operação só com o coeficiente numérico.
Lembra do exercício 3 que eu comecei a fazer na lousa com vocês, do exercício da parte anterior, que tinha lá para calcular o perímetro de algumas figuras? Aqueles x, a gente não somou x com x, a gente não somou y com y. É a mesma coisa. A gente vai somar tudo que tiver x com quem tiver x, tudo que tiver y com quem tiver y. Né? Aqueles que tiverem a mesma parte literal, a gente vai poder juntá-los, ok? Fazendo a operação. Então, vamos ver alguns exemplos. Primeiro, 2x ao quadrado mais 5x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Primeira coisa, são todos monômios semelhantes? Sim, todos têm a mesma parte literal. Então, como que eu resolvo? Como que eu resolvo, né? Eu vou repetir a parte literal e fazer a operação só com os coeficientes numéricos. Qual que é o primeiro coeficiente numérico? 2, o outro mais 5, menos 3. Então, eu vou pegar 2 mais 5 e menos 3, ok? 2 mais 5 menos 3, 7 menos 3 dá 4. Então, fica 4x ao quadrado. Então, eu tinha 2x ao quadrado, eu acrescentei 5x ao quadrado, depois eu tirei 3x ao quadrado. Me sobraram 4x ao quadrado. Ok? Então, como que eu faço? Eu repito a parte literal e eu faço a operação com o coeficiente numérico, tá? Somando toda vez que for mais e subtraindo toda vez que for menos, né? Outro exemplo. Aqui, 4a ao cubo b menos 5a ao cubo b menos 3a ao cubo b menos 6a ao cubo b. De novo, todos têm a mesma parte literal? Sim, todos têm a mesma parte literal. Então, eu posso fazer agrupar esses valores. Como? Eu repito a parte literal e faço a operação com o coeficiente numérico. O que eu tenho? Eu tenho 4a ao quadrado b menos 5a ao quadrado b menos 3a ao quadrado b menos 6a ao quadrado b. Então, vai ficar 4 menos 5 menos 3 menos 6a ao quadrado b. Né? Aí, fazendo a operação, 4 menos 5 menos 1. Menos 1 menos 3 menos 4. Menos 4 menos 10, menos 4 menos 6, dá menos 10a ao quadrado, a ao cubo b. Tá? A ao cubo b, ok? Por último, o último exemplo com vírgula, né? Vai ficar como isso daqui? Todos com a mesma parte literal, e aí tem 1,8y ao quadrado menos 0,5y ao quadrado menos 1,3y ao quadrado mais 0,2y ao quadrado. Mesma parte literal para todos? Sim, todos têm a mesma parte literal. Então, eu posso fazer a operação. Como que eu faço? Eu repito a parte literal e faço a operação com o coeficiente numérico deles. Lembrando que o sinal pertence ao coeficiente numérico. Então, vai ficar 1,8 menos 0,5 menos 1,3 mais 0,2. 1,8 menos 0,5, 1,3. Menos 0,3, menos 1,3, 0. Me sobra 0,2. Então, dá 0,2y ao quadrado. E assim eu resolvo, né? Eu reduzo, a gente fala que é reduzir isso. Eu estou reduzindo os termos semelhantes para um só, nesse caso. Já que todos são iguais, eu consigo agrupar todos e fazer eles virar um monômio. Porque eles representam um monômio, porque tem a mesma parte literal. Ok? Então, a ideia do exercício é essa, a ideia dessa parte, né, que a gente está indo um pouquinho mais desse conteúdo, é só entender que os monômios semelhantes possuem parte literal igual e a gente só pode juntar, agrupar, se isso acontecer. Então, eu não posso somar coisas com parte literal diferente. Eu só posso juntar se for igual. Se for diferente, a gente deixa como uma expressão algébrica. E quando tem a mesma parte literal, eu posso juntar e agrupar. Todos esses exemplos que a gente fez aqui tinham a mesma parte literal. Então, a gente pôde agrupar eles. Fazendo como? Fazendo as operações com o coeficiente numérico e repetindo a parte literal. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no caderno os exercícios do 1 ao 3, tá? Das páginas 62 e 63. Não precisa tirar foto, tá? Não precisa tirar foto. Na segunda-feira a gente vai conversar sobre eles. Além disso... Ah, não, precisa tirar foto, sim. Não era para precisar tirar foto. Tira foto, sim, e posta para mim lá no Google Classroom. Eu ia dar uma chance para vocês, mas eu acho que eu resolvi que tirasse foto. Então, tirem foto, coloquem para mim lá no Google Classroom a foto desses exercícios. São só 3, bem facinho de fazer, tá? Tira a fotinho deles, põe no Google Classroom. Além disso,
eu coloquei lá também o formulário do Google, né, para vocês fazerem conforme a gente combinou. Toda sexta-feira vai ter um formulário. Tá bem simples, tá? Vocês conseguem fazer. Qualquer dúvida a gente conversa segunda-feira. Prestem muita atenção no prazo, tá? É até domingo à noite. Eu não vou deixar, né, estender dessa vez. Não vai ter uma segunda chance. Então prestem atenção no prazo. Tá simples de fazer, é só responder 10 questões de múltipla escolha, tá tranquilinho de fazer. Ok? Então tenham santa e abençoada semana, né? Um final de semana abençoado. Descansem bastante, né? Tirem um tempo com a família e a gente conversa segunda-feira. Tchau, tchau.